cada um vai ter que tomar sua decisão. Tem tanto filho de pastor perdido por aí, né? Exatamente. Porque tomou outras decisões. Né? E ao contrário, exatamente. Cada um vai ter que pagar seu preço de acordo ao chamado de Deus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A diferença de um chamado escolhido é quando eu obedeço à voz do chamado. Sim, falo sim, né? E você hoje, então, o seu ministério é todo na América Latina, né? E é interessante quando a gente fala América Latina, como se houvesse um país, né? Ao redor do Brasil, né? Exatamente. Então, tipo assim, tem o país Brasil e tem o país América Latina. Aqui, assim. Na realidade, o Brasil é um continente, né? Como se o Brasil fosse um continente. Mas como se a gente tivesse essas duas realidades, né? E que, de certa forma, elas se misturam muito pouco, né? Muito pouco. Por que você acha? Por que a gente tem, por exemplo, a gente tem mais clareza... Eu sei muito mais do que está acontecendo nos Estados Unidos do que eu sei o que está acontecendo na América Latina dos grandes movimentos que Deus está fazendo. Isso eu diria que é quase inexplicável, porque em realidade o português e o espanhol é meio parecido. Porque a gente poderia falar da barreira da língua, né? Mas os caras falam inglês lá. Exatamente, claro. Se fosse o idioma... Não, cara, sinceramente eu não sei. Mas uma coisa que eu sei é que Deus está levantando pontes para conectar. E que é através de pessoas. Deus não escolhe lugares, Deus escolhe pessoas. Sim. Então eu sinto que tem muito brasileiro na América Latina, como Deus também está unindo alguns latinos com o Brasil, mas já não é tanto por causa da pátria assim, ou da nacionalidade. Acho que é por causa de uma estratégia que Deus está fazendo. O terceiro mundo tem muito a ver com os últimos que serão os primeiros. Okay. E eu acredito que todo o nosso continente é uma plataforma de lançamento de missionários para os últimos tempos. E como está os países da América Latina? Como é que está hoje assim, o evangelho, o avanço do evangelho nos países que você tem mais contato? Assim? Como está na Argentina? Porque assim, por exemplo, eu falo assim, vamos dizer, eu vou pregar no Paraná, e eu vou pregar em Brasília e vou pregar em BH. Então, é mais ou menos quando você vou ali cantar na Colômbia, vou ali cantar na isso Paraguai. Que eu te falar. Né? É exatamente isso. É muito importante ter essa comparação. O Brasil, as realidades do Brasil seria mais ou menos como a América Latina incompleta. Ok, dos estados, né, brasileiros. Os estados brasileiros com os países da América Latina, mais ou menos. Em que quero dizer? Com a mesma versatilidade que você tem no Brasil, a diferença de doutrinas, tipos de igreja... mais ou menos está acontecendo na América Latina. Tá, ok. E o que eu acredito que Deus é o rei de toda a terra. E a esposa, que é a esposa de Cristo, está escutando a mesma voz do Espírito. Amém. Então, aquele que não está escutando a voz de Deus gera um montão de confusão e misturas, que a mesma coisa mais ou menos está acontecendo no Brasil, mais ou menos é na América Latina. Tá. Às vezes, apesar de não se falar em algum momento, quando você começa a ver, o Espírito está construindo a mesma coisa, né? Exatamente. É isso que eu estou vendo, viu, quando se fala aqui na China, literalmente, né? Eu estou apaixonado por isso, por ver que quem escuta a mesma voz vai fazer a mesma vontade. E aí a gente se encontra. Aí eu acredito que o corpo está se formando, porque estamos escutando a mesma cabeça. Eu percebi, ouvindo as canções, né, que você produziu, os discos, que uma temática muito forte das suas músicas é paternidade. Por que você acha isso? Assim? O que aconteceu nesse caminho aí que paternidade é uma parada tão presente nas suas canções? Cara, eu sinceramente eu sinto que foi algo que o Espírito foi me atraindo e eu nem ia entendendo. Primeiro, eu nunca fui viciado em drogas, por exemplo, ou nunca tive um problema assim de vício, mas eu reconheci na minha vida uma necessidade, como quase um vício de aprovação, que era como uma raiz de rejeição que eu identifiquei e que eu percebi que a minha cura era o espírito de adoção. O espírito de adoção lança fora o espírito de rejeição. E aí, para mim, intimidade com Deus não era questão de ministério ou de trabalho, era minha sobrevivência, eu preciso dele para me curar e para me manter, preciso dos beijos da sua boca para me manter acordado, desperto. Então, sinceramente, foi um processo de cura na minha vida em muitas coisas. Tem a ver com a cura que aconteceu na sua vida. Exatamente. Então aí eu comecei a ver a paternidade de Deus em tudo. E aí eu sinto que as minhas músicas, por exemplo, eu nunca sentei para escrever uma música, nunca sentei para dizer, eu vou juntar essa frase com essa frase. Como é que acontece o processo?
eu tô adorando e vem como um cântico espontâneo, e depois, isso aqui poderia ser uma música, e depois junto com outra parte que eu já tinha de outra parte, e aí eu pego de uma vez só. Todas as suas canções foram assim? Todas. Até hoje, eu tive um processo de composição longo. De sentar. Não, hoje eu vou compor, vou sentar. Não, até hoje não. Coisas como uma canção, essa que eu gravei com o Som do Reino, ABBA, sim, veio de uma vez só. Primeiro veio a melodia. Um dia eu lembro que eu estava nos Estados Unidos e veio a melodia ali. ABBA, teu amor nunca falha sempre. Primeiro essa partezinha, a gente ficou adorando. Esse foi tudo, toda a reunião. Depois um dia eu cheguei em casa e aí veio tudo de uma vez só. Peguei o violão para adorar e veio isso. Então, eu sinto que é a velha história que diz a Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu fui percebendo que era algo que Deus estava gerando em mim, que Ele queria escutar. Então, não era tanto o que eu quero dizer para Deus. E depois fui entendendo que o nosso continente americano, a raiz é a orfandade. Que a gente precisa uma revelação de Deus Pai. Todo ser humano quer proteção, quer provisão e propósito. Isso só a paternidade de Deus pode prover. E é tremendo, cara. Na América Latina, em todo o nosso continente, a busca por aprovação, a busca por proteção e a busca por provisão, e que não vão encontrar, o ser humano não vai encontrar em outro lugar que não seja na paternidade de Deus. E a gente pode pregar disso, eu acho que a gente já falou muito disso no continente, da revelação. E outra coisa é viver, né? Outra coisa é incorporar no meu estilo de vida. E eu vejo muitos ministros órfãos, eu vejo muitas igrejas órfãos. Então não tem a ver com que você tenha aceitado a Jesus somente, é um estilo de vida que realmente tem que refletir em tudo que você faz, como órfão ou como filho. Minha esposa tem uma palavra muito forte, que a igreja deveria ser uma família de fé e não um orfanato. Que às vezes, só porque está todo mundo junto, a gente pensa que somos família. E que não, na realidade, um orfanato está todo mundo junto, tem sua cama, tem onde dormir, tem o que comer, mas não necessariamente sabe sua identidade e não sabe e não está produzindo o que deveria produzir. Cara, isso é muito forte, cara. Um ajuntamento de órfãos. Às vezes a igreja tem sido isso, né? Eu falo de dentro, eu não estou falando de fora, querendo criticar a igreja, não. Não, coisa que eu identifiquei em nós, na minha casa, na minha família, minha família espiritual. Falei, nós não somos um orfanato, somos uma família de fé, e vamos desenvolver isso. E, cara, é interessante você estar falando, porque realmente a gente pregou muito disso, a gente cantou muito disso, a gente tem cantado muito disso, mas eu acho que a coisa mais poderosa que a gente poderia fazer é encarnar isso e viver isso na frente de alguém, né? Porque uma vez o Arthur, que trabalha com a gente, né, e lidera a igreja junto comigo lá, ele estava pregando e ele falou assim, Jesus não veio revelar o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus já estava revelado no Antigo Testamento. Então, quando Jesus fazia milagres, né, não era algo novo que ninguém sabia, porque já tinha visto, todo mundo sabia a história de Israel, principalmente naquele contexto. Agora ele veio revelar a paternidade de Deus. Ele veio mostrar como um filho vive. Quem vê o filho vê o pai. Como é que um filho vive? Exatamente. E aí eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E eu vi uma vez o Paulo Borges ministrando e ele falou assim, como é que nós devemos... Porque o tema da nossa conferência era Lidere como Jesus, né? E ele falou assim, então como é que a gente deve liderar? Ele falou assim, a gente deve liderar como irmão mais velho. Né? Não como um pai, mas como irmão mais velho. Como é que Jesus liderou? Liderou como irmão. Exatamente. Você deve liderar como amigo. Entendeu? Então, isso é muito doido. Por quê? Porque é liderar ensinando a ser filho. Né? Uau, exatamente. Cara, isso é muito forte. Porque assim, sinceramente... Você vê, inclusive, desculpa, só um parêntese. Inclusive, no sistema de paternidade espiritual, muitas vezes é liderado por órfãos. Quando exige que se chame de pai... É porque, em realidade, tem uma necessidade de tem uma incerteza ali, né? Exatamente. Então, se eu preciso ter alguma coisa para me sentir alguém, é porque eu ainda não resolvi isso na raiz, realmente. Sim. E hoje eu incorporei algo na minha vida, que um modelo que funciona é melhor do que 1000 mensagens.
Então, o Brasil está cheio de conferências, assim como a América Latina, né? Mensagens, pregações, a gente já tem. Mas a gente não está vendo modelos que funcionam, um modelo saudável de liderança, de ministros, de famílias que onde saí do sistema de orfandade e estou vivendo realmente como filho. E para mim, Jesus é isso. A palavra se fez carne. É um modelo que funcionou. Ele veio nos ensinar a ser filhos. E se a gente não aprendeu, precisamos aprender. Só temos uma vida para viver. E assim, eu tenho pensado muito sobre a igreja, né? Para esse novo tempo, para essa geração atual, para o que está acontecendo no mundo. Né? E, por exemplo, algumas coisas que precisam acontecer, que a gente precisa voltar a uma pluralidade. Né? Por exemplo, a gente precisa voltar a uma liderança plural. Até num dos nossos telefonemas a gente falou, né, sobre 5 ministérios. A gente precisa voltar. Só que eu percebi uma coisa. Somente líderes curados, somente filhos vão conseguir fazer. Compartilhar. Exatamente. Porque aí eu vou ter que te dar voz. Exatamente. Eu vou ter que treinar você para ir mais longe do que eu. Seu nome vai aparecer e o meu não. Então, isso, somente filhos vão conseguir fazer isso. Exatamente. Vou passar o bastão, vou para outra coisa, e você fica e mantém tudo que eu construí. E, não sei, e tal. Cara, e aqui filho. Tem outro ponto também. Por aí a gente, quem sabe aprender a ser filho, mas também precisa também aprender a ser irmão. Sim. Que é outro assunto. Que é outro assunto também. Porque aí todo mundo quer ser filho, mas pensa que é filho único, né? Ou pensa que é o filho especial, o filho... Então, nós temos muitos irmãos. E quem é irmão tem que aprender a compartilhar a herança.